A gente está essa noite aqui com o Rodrigo Castelhano, no Centro Cultural 25 de Julho, então vai talvez aparecer um sonzinho de baixo, o pessoal ensaiando, que é muito legal, dá aquele fundo musical. E ele está fazendo uma viagem por todo o Brasil, quer dizer, começou lá do Rio Grande do Sul, foi até Ushuaia com um Fusca, 1974, né? 74. Aí ele parou aqui em Blumenau, já está há mais ou menos há uns 19 dias. E aí quando eu passei por aqui, eu frequento bastante o 25 de Julho, vi aquele Fusquinha e pensei, cara, que história interessante que não deve ter. E o Rodrigo, além de tudo, ele é cineasta. E tem uma história que já começa com distância. Nasceu em Guarapuava, muito pequeno, ele foi para Porto Alegre, e a família, naquele momento, passou por muitas dificuldades. Rodrigo, muito obrigado aqui por ceder o seu tempo para o Portal Blumenauense. Como é que foi essa história? Tu te lembras algo daquela época? Assim, do que contaram? Por que eles saíram de Guarapuava? Toda a família era de lá? Sim, toda a família. Na realidade, eu acho que eu sou dos meus primos, eu sou o único que nasceu em Guarapuava. Os outros, a partir de mim, todos nasceram em Porto Alegre. Então certo. Acho que eu sou a última conexão entre Guarapuava e a minha família. A não ser pelas minhas tias, a minha avó já morreu, minhas tias também. Quando a gente sai de Guarapuava, a minha família sai para buscar melhores possibilidades de vida, né? Eles eram muito pobres. Minha mãe dizia que eles trabalhavam na colheita de morango e na colheita de batata. Tem muita plantação de batata. Guarapuava não é o que é hoje, né? Hoje eu estive lá há pouco tempo pela primeira vez e a cidade é linda, é maravilhosa e se deve muito também ao trabalho que se faz com o malte lá. Guarapuava, assim como o Blumenau, né? Eu ia dizer, tem uma grande conexão com um projeto dele que se chama Expedição Malte, isso aí. Né? E então, as coisas que me contaram é que o meu tio, eram 3 tias, a minha mãe e a minha avó, só mulheres da família. E uma das minhas tias, a tia Soili, ela casa e o marido dela é convidado a trabalhar na construção do Iguatemi em Porto Alegre. E aí ele decide aceitar e a minha tia vai embora com ele. E a minha avó, na época... o Iguatemi é shopping, para quem não sabe. O shopping Iguatemi. E aí a minha avó, ela decide ir junto. Daí quando a minha avó decide ir junto com a minha tia, todas as minhas outras tias decidem ir. E aí a minha mãe, que me tem bebê, não ia ficar sozinho, decidi junto também. Minha mãe eu sou filho de mãe solteira, sou registrado pelo meu pai, o sobrenome que eu tenho é dele, mas eu não conheci ele. Depois de muitos anos eu reencontrei a família, mas ele já estava morto. Aí foram de ônibus? Foram de ônibus para a rodoviária. Minha tia conta, né, contou, porque minha tia já morreu, que nas primeiras noites eles dormiram na rodoviária, porque não tinha onde ficar. E aí, depois disso, o meu tio que trabalhava nessa empresa, nessa construtora, ele conseguiu uma forma de descobrir quais eram as casas que estavam vazias, porque Porto Alegre estava tendo uma reestruturação de obras, tipo, demoliu as casas, os prédios antigos para construir arranha-céus, complexos diferentes, enfim. Então, ali foi um Big Bang da construção civil em Porto Alegre. Então, a gente sempre ficava nas casas que iam ser demolidas, casas que já estavam vazias, ou prédios que estavam vazios, e geralmente a luz e a água ficavam ligadas porque ia se começar uma obra ali. Ou era desligado e ligava de novo. Então, a gente ficava, às vezes, 10 dias, 1 mês, 2 meses, em casas que iam ser demolidas e ia pulando de uma casa para outra. Caramba! E eu lembro disso. Isso eu acho que deve ter durado o quê? Uns 4 anos? Porque eu lembro disso, devia ter uns 3, 4 anos. Eu lembro, inclusive, que numa dessas casas eu fui brincar no pátio e cortei minha mão naquela capim-cidrão. Tem aquele serralhadinho. E isso marcou. Eu lembro que a minha tia também estava caminhando e a casa era tão velha, ela pisa numa madeira e essa madeira cede, a perna dela faz um talho. Ela tinha até... Antes de morrer, tinha uma cicatriz gigante. E eu lembro que daí, como que eles taparam esse buraco? Cortaram uma lata de óleo, aquelas antigas, tambores. E bateram naquele buraco pra... Daí eu lembro que diziam, não pisa naqui que isso aqui cai. Daí eu sabia que lá, né, que onde estava aquela lata de óleo pregada, não podia ir. E eu lembro dessas coisas. Então, isso pra mim marcou muito. E aí, depois disso, a minha avó, ela tenta se aposentar, pegar a pensão do meu avô, que já tinha morrido.
E ela consegue. E aí, nesse momento, a minha avó e minha tia conseguem comprar um terreno, muito pequeno terreno. O terreno, sei lá, devia ter uns 6 por 7, é isso. E aí eles fazem uma casa muito pequena, que devia ter também uns 4. Eu lembro que tinha um pedaço, um pátio muito pequeno. E a casa era dividida num corredor de 2 metros, onde era a cozinha, e o resto da casa era um quarto só. E aí nesse quarto minha tia fez os beliches de pau de 8x8, então todo mundo dormia, parecia aqueles porão de navio, tá? 4 camas de cada parede. E aí a minha avó também consegue comprar uma televisão, e aí quando ela compra a televisão, muita coisa muda para mim. Embora ela fosse bem... Tinha horários específicos para ver televisão, ela não deixava ver. Que bom, né? É uma forma também de estar educando, né? Sim. Mas eu sempre conseguia tapear ela, sabe? Porque eu consegui colocar na cabeça dela que sempre que o filme começava com versão brasileira Herbert Richards, é porque o filme ia ser bom. E aí, quando não dava a versão brasileira Herbert Richards, ela ia lá e desligava. Eu disse, puxa vida, e às vezes eram filmes bons, só não tinha sido dublado pelo Herbert Richards. Então eu torcia, eu dizia, avó, é Herbert Richards, esse vai ser bom. Eu ficava feliz da vida. Acho que a avó não ouviu, se não é... E ali eu comecei a assistir, comecei a Eu costumo dizer que na época eu fui educado pela televisão. Porque minha mãe trabalhava o dia inteiro, a minha avó, coitada, tinha um monte de neto para cuidar menor que eu. Então eu ficava na frente da televisão. Então, muita inspiração, muitas ideias, a questão de sonhar muito, tudo vem muito do cinema na minha vida. E também, naquela época, a televisão em si, ela tinha uma programação mais familiar, né? Os próprios cineastas, a forma como as pessoas consumiam os filmes era diferente, sabe? Tipo, então, o público era diferente. Então, tu tinha a jornada do herói, tu tinha histórias que te construíam, que te inspiravam a ser a pessoa melhor, a acreditar no teu sonho, a saber que tu tinha que trabalhar para conquistar o que tu almeja, enfim, que tu tinha que ter caráter, trabalhar, não fazer mal pros outros. E os filmes ensinavam isso, sabe? Tipo, tinham essas histórias que ajudaram a construir muito o meu caráter, a pessoa que eu virei depois. E aí, como é que foi a primeira vez no cinema? Então, e aí a minha avó me leva no cinema quando eu tenho 5 anos. A minha avó, como é que acontece isso? A minha avó nunca tinha ido no cinema também. A minha avó é de origem indígena, ela cresceu no orfanato, dá pra dizer que ela era uma bugre, cresceu no orfanato, não conheceu os pais, e aí sai do orfanato, casa com meu avô morre, e aí a minha avó consegue se aposentar pela pensão dele, porque ela sempre trabalhou no lar e na roça, né? E aí ela se inscreve na Rádio Farroupilha para arrumar namorado. E a Rádio Farroupilha era um programa... É uma rádio que ainda existe, mas tinha um programa que era muito famoso, que era o Comando Maior, apresentado pelo Sérgio Zambiasi. Que inclusive o Sérgio Zambiasi ganhou até um personagem na escolinha do professor Raimundo, de tão famoso que era. E aí o Magro do Bonfa fazia ele. E aí a minha avó, nessa tentativa de arrumar namorado, depois ela arruma, a minha avó ganhou um ingresso para ir no cinema. Promoção da rádio. E aí ela decide me levar. E aí a gente vai junto para assistir em 1985 o meu primeiro filme e o primeiro filme dela. A gente chega no cinema, lotado, não tinha lugar para sentar, filas ao redor do cinema. O cinema muito conhecido dos gaúchos, que chama Victoria, hoje não existe mais, mas ele era um cinema gigante, um mezanino lindo. Acho que era um dos cinemas mais bonitos que tinha em Porto Alegre. E aí a gente entra lotado, mas alguém cede um lugar para minha avó, naquela primeira fileira, assim. Muitos cinemas eram isso, né? Era uma casa de espetáculos. Uma casa de espetáculos, isso mesmo. Eles eram feitos para os dois, né? Tanto para ser teatro quanto para ser cinema. E aí eu sento no colo da minha avó e assisto o filme assim. Uma tela gigante de mais ou menos uns 40 metros. E aí eu tinha que fazer assim para olhar os personagens. Sentava na frente ou mesmo assim no meio? Não, na frente. Na frente, bem no meio, na frente. Daí já é mais complicado, né? Daí ficava assim. Se eu tivesse na ponta, de repente eu conseguia fazer assim. E aí ali aconteceu alguma coisa. Eu saí dali dizendo que eu ia fazer cinema. Não importava como, nem quando, mas que a minha vida... Eu decidi que eu ia direcionar minha vida pro cinema. Só que eu volto para casa, começo a falar isso, eu morava numa periferia, num beco,
que não tinha... No início não tinha água, não tinha luz e não tinha saneamento básico. E daí começou a chegar os gatos, daí chegou uma mangueira que o pessoal foi lá começou a fazer conexão. E aí, saneamento básico nunca teve. Até a gente se mudar, nunca teve. Nunca teve. E saíram de lá quando? A gente saiu de lá em 1990. Daí, Porto Alegre, também a prefeitura tirou a gente, levou para outro lugar, no meio do mato, não tinha nada. Nem luz de novo. Nossa. E aí a minha avó me leva no cinema, eu assisto, e quando eu saí de lá eu decidi que eu ia fazer cinema. Só que eu volto para casa e começo a sofrer bullying. Bullying da família, principalmente. É mesmo? Principalmente. Porque quando tu fala bullying, a primeira coisa que eu penso é escola. É que era uma mentalidade diferente e também da minha origem. A minha origem, a minha família não estava acostumada com isso. Como é que ele quer ser ator, quer trabalhar com cinema, isso não existe. Ele tem que pegar uma enxada, tem que pegar uma pá de pedreiro, tem que pegar... Tem que ser uma coisa prática, que dá um exato. retorno... A minha família não acreditava nem em estudo. Tu tem que aprender a ler e escrever e é isso. Não por culpa deles, porque essa foi a história deles. Tanto é que na minha família, a primeira a se formar, mesmo assim, se formou agora em cinema, inspirada em mim. Olha, eu não legal. sou formado, não consigo. Mas quantos anos ela tem? Ela tem 18, não, 19. Acabou de se formar. Que ela é neta dessa tia que veio pra cá com... Tia Sueli, isso mesmo, já sabe o teu nome. E aí os meus parentes foram os primeiros a cometer o bullying, né? Tipo, pensa nisso, faz outra coisa. Os namorados que a minha mãe teve também ao longo do caminho também me desmotivavam nesse sentido. Mas a minha avó não. Minha avó sempre... eu imitava, né? Eu era muito imitador, imitava o Zacarias, imitava um monte de personagens engraçados. Minha avó morria de dar risada, eu fazia a minha avó rir muito. Então, ela sempre foi o primeiro filme foi dos Trapalhões, né? E o primeiro filme que eu assisti foi dos Trapalhões, chamado A Filha dos Trapalhões. E aí os amigos da rua começaram a fazer bullying também, mas eu nunca desisti. Eu dei uma recuada, assim, não falava mais para tantas pessoas. Te incomodava muito? Um pouquinho, pouquinho, porque... Não dá pra dizer que é indiferente, né? Às vezes tu começa a acreditar no que as pessoas te falam, né? E aí teve uma passagem na minha vida que foi muito marcante, porque a minha mãe conseguiu comprar uma casinha do lado que a gente morava com a minha avó, e aí a gente foi morar. Daí era uma casinha do tamanho do Fuca, assim, né? Só cabia uma cama e um fogão. E eu morava com a minha mãe ali. Então, eu costumo dizer que a vida que eu levei, tudo que aconteceu na minha vida, me preparou para viver essa aventura que eu estou vivendo hoje. Então, a minha mãe trabalhava o dia inteiro, e a minha mãe nessa época brigou com a minha tia. E aí elas não se falavam, quando a minha mãe estava em casa eu não podia ir na minha tia assistir televisão. E aí eu lembro de fatos... E a televisão estava lá? Estava na casa da minha tia, da minha avó, né, e da minha tia. Eu lembro que a gente dividia a mesma parede, tinha uma parede que era a divisão da mesma casa. Só que a gente estava num lado e ela estava do outro lado. Não lembro se eu perguntei, eram quantos irmãos? 4 irmãs. Mas a minha avó, só que depois veio, tinha o meu tio. Não, eu digo, tu e a tua mãe. Era só eu mesmo, não tinha irmãos. Certo. Só eu e a minha mãe. Aí a minha tia, ela sabia que eu sentava num determinado ponto da cama, e daí tinha uma fresta que dava direto na televisão. E aí quando ela sentava, ela deixava aquele vão da fresta aberto, porque eu ficava olhando na fresta da parede, a TV do outro lado. E como eram casas muito próximo, eu conseguia ouvir. E aí vários programas, filmes que deu na tela quente, eu conseguia ver por ali. Que querida, né? Muito. E aí começou aquela onda de novela da Globo, era a disputa da Globo com a Manchete. E acabava a novela da Globo, começava a da Manchete. Só que quando acabava a novela da Globo, começavam os filmes. E aí eu não conseguia mais assistir o filme. Daí o que eu convenci minha mãe a fazer? A minha mãe alugava a televisão da vizinha. A vizinha botava a televisão no beco, literalmente no beco, numa mesinha, no meio do beco. E aí eu avisava a gurizada do beco, dizia, vai ter hoje vai passar o Rambo. Daí cada um levava uma coisa, levava ou um amendoim, ou uma pipoca, ou um suquinho daqueles de saquinho. Quando eu via, a gente tinha um monte de coisa e a gente sentava tudo no chão mesmo, uns levavam... Já vou aproveitar, se você está assistindo isso também, você viveu essa realidade, né? Hoje em dia a gente chega, assiste, liga a televisão, liga o computador, assiste tudo tão fácil, e olha só quantas coisas simples, né, que eram extremamente especiais e diferentes, né? Sim, total, e marcou muito a minha vida essa época.
Porque daí o que acontecia? A tia Hilda, que é quem alugava a televisão, inclusive a tia Hilda foi a mãe do Pingo, que é o meu melhor amigo, amigo de vida, e ela... Que era próximo. Era próximo, na realidade, da nossa galera ali, da nossa turma, nós somos os únicos que saíram da bolha, sabe? Tipo, conseguiram trabalhar, ter família, sair daquela estrutura de miséria, porque era miséria. Todos os outros que eu lembro que faziam parte do meu grupo, a grande maioria ou morreu ou foi preso e morreu na cadeia. Só lembro do Pingo, que era ali da Vila Pinto, que sobressaiu. Sempre que eu vejo o Pingo, pergunto, e fulano? Fulano foi preso ou morreu, ou enfim. Caramba. Essas coisas que acontecem na periferia. E aí a tia Hilda ia assistir a novela na casa de outra vizinha para liberar a televisão. E assim eu vi todos os clássicos. Pois é, porque cinema ele acabou ingressando nessa área, né? Tu é cineasta também, né? Sim. E, quer dizer, a gente está vendo uma conexão, assim, como a televisão, como aqueles filmes que a gente vê e às vezes nem dá tanta bola mais, são importantes para tantas crianças que sonham, né? E aí, como é que foi essa ponte, assim, a partir do momento em que tu visse e sonhasse com o cinema para tu começar o teu primeiro filme? Como é que foi esse primeiro filme? Quando eu completei 14 anos, eu comecei a trabalhar. Eu também fui precoce na vida, em outros... Eu espero não ser precoce na morte. Eu engravidei minha namorada na época, e eu tinha 14 anos. E aí comecei a trabalhar de carteira assinada. Daí quando eu comecei a trabalhar, na realidade eu já trabalhava antes, só que eu era jardineiro. Cortava grama para os vizinhos. E aí, quando eu começo a trabalhar, eu decido, tô trabalhando, agora posso fazer teatro. E aí eu começo a fazer teatro também. Teatro amador, mas começo a fazer vários cursos e conheço um grupo de teatro de Osório, que é 100 km de Porto Alegre. E aí convenço eles a fazer um filme comigo. Olha eu como só. Diretor. Eu queria atuar. Já era bom vendedor também, né? Sim, eu já estava É que assim, eu sempre tive que dar um jeito de vender os meus sonhos para os outros para eu conseguir realizar meus sonhos. Claro. E aí eu convenci as pessoas que era legal. E foi muito legal. A gente fez 2 filmes. E esses filmes já começaram a ir para festival. Inclusive o primeiro festival que eu participei foi o de Gramado. Gramado antigamente tinha o Fest Vídeo, que era paralelo ao festival. Foi o primeiro que eu participei, chamava Fest Vídeo. Em 98, e me apaixonei, sabe? Tipo, depois comecei... Jurei pra mim que eu ia pro Festival de Gramado todo ano. Então todo ano tinha um filme meu que ia pra lá. Ah, é? E aí depois comecei a fazer película. Conseguiu todo ano trazer? Até que eu achei que... Teve uma época... Naquela época já era videotape? Já estava começando a virar videotape. Estavam começando a aceitar, depois ele começou a aceitar o quinoscopado, que era o transfer, né? Tu fazia em vídeo e fazia uma quinoscopagem para película e exibia em película. Certo. Porque antigamente só aceitava em película. Hoje em dia, com as facilidades, não. Hoje em dia tu faz digital. Já vai o arquivo, né? Digital e tudo digital. ProRes lá para eles. Mas antigamente era muito difícil. E aí quando tu fazia em película, tu só tinha uma cópia. Daí essa cópia tinha que ir pro festival, esperar, voltar para te mudar para outro festival. Era tudo muito complicado. Tanto é que o primeiro filme que eu fiz, eu trabalhei 6 meses numa produtora de graça, fazendo edição, vídeo, para alugar a câmera e o aparelho de edição. A câmera. A câmera. E aí o que era a câmera? Uma Super VHS. Caramba. E aí como é que eu editava? De vídeo para vídeo. Botava play aqui e editava aqui. Botava play aqui e dava rec aqui. E editando de vídeo para vídeo, que era chamada edição linear. E aí depois que estava tudo pronto, ia lá no áudio dub e colocava música no áudio L e aí mandava junto, áudio dub, tu tinha que mandar pro festival junto. Áudio dub no L, isolar o R, que era para tirar o R, porque só poderia aparecer o L. E se botasse invertesse na hora lá o cara, ia sair uma coisa que não tinha nada a ver com a cena. Caramba. Era bem complexo de fazer. Dos dois jeitos era difícil. E aí, quantos filmes tu chegaste a produzir? Até hoje? É. Eu não tenho mais essa conta. Já perdeu a conta? Eu acho que foram mais de 100 já. Entre os que eu dirigi, E a produtora em si, quando é que tu abre? Eu abro ela...
em 2011, quando eu finalizo um filme que eu fiz aqui em Balneário Camboriú, chamado Meu Pai é Figurante, que foi inclusive com o Dedé Santana, que foi quem dirigiu e escreveu o filme. Primeiro filme que eu assisti junto com a minha avó. E tinha um elenco de peso, né? Era Sérgio Malandro, Dedé Santana, o Armandinho, acho que não sei se o Armandinho fez outro filme, acho que foi o único. Paulinho Micharia, Sidney Magal, fantástico. O Sérgio Malandro, mas daí ele acabou saindo do filme porque ele fechou com a Fazenda, aquele programa Fazenda. Da Record? Fazenda não, Casa dos Artistas, eu não lembro se já era Fazenda, mas ele fechou com a Record, não lembro qual era. E a Luana Piovani estava no filme, daí como deu muito as gravações, ela acabou não podendo viajar mais. E essa conexão com Santa Catarina foi a primeira assim mais forte? Não, na realidade eu já tinha feito trabalhos aqui, mas não tão grande assim. Eu dava curso para uma agência que é de Balneário Camboriú, chamado Faro, a agência Faro. De atuação? De atuação. Eles é uma agência que envia os atores para trabalho, agencia esse pessoal que quer trabalhar. Aliás, eu quero fazer um breve comentário de que ele foi para São Paulo, né? Sim, inclusive trabalhar com 19 anos de idade eu fui para São Paulo a escola do Wolf Maia para trabalhar na escola e me profissionalizei. Eu não fiz faculdade. Aliás, a escola, para quem não conhece, né, foi responsável por desenvolver o talento de grandes atores. Sim, ela revelou vários atores lá. Da minha época, Malvino Salvador, Majoristiano, Andréa Horta, Júlio Rocha. Nossa, é uma galera. Aquele pessoal daquele grupo que estava lá quando eu cheguei, uma galera hoje em dia despontou. E teve até um assalto lá, né? Eu fui assaltado lá e me roubaram várias fitas, inclusive um filme que eu tinha feito com a Andréa Horta. E eu acredito que tenha sido o primeiro curta-metragem dela. O nome do curta era Éramos Jovens. Muito, muito legal. Tenho certeza que esse curta teria ganhado muitos prêmios. E aí eu comecei a migrar um pouquinho. Tipo, ficava um pouco em São Paulo, um pouco em Porto Alegre. Um pouco em São Paulo, com o desejo já de começar a voltar para Porto Alegre. E aí eu me desligo da escola Wolf Maia. Continuo fazendo publicidade em São Paulo. Mas o tempo que eu fiquei... No estúdio do Wolf foi muito importante para mim, porque eu me profissionalizei. Eu acho que foi uma troca, porque eu me doei muito, eu contribuí muito para a escola do Wolf, ser o que é hoje. Eu cheguei lá, eu costumo dizer que eu cheguei lá, tinha teia de aranha, não tinha, tava no alicerce. E o Wolf dava muita liberdade, então eu comecei a experimentar muito, fazendo curta, fazendo trabalhos com o equipamento do Wolf, usando mão de obra lá dos atores que estavam querendo experiência também. E na época eu fiz vários filmes que ganharam vários prêmios. Tem um curta-metragem que em 2005 foi o curta-metragem mais premiado do Brasil, chamado O Japonês da Coreia. Inclusive esse filme foi exibido no Jô Soares no ano seguinte. E aí depois eu começo a vir mais para Porto Alegre e aí faço um projeto chamado Alvoroço em Alvorada com o Evandro Berlese, que também vira... Alvoroço em Alvorada, né? Projeto social. Que é uma cidade ali próxima, né? Próxima, é uma cidade periférica a Porto Alegre, cidade dormitório que a gente chama. E esse filme foi feito só com pessoas de Alvorada. E essa cidade é uma característica em especial que inspirou a ideia do filme? Na realidade, a gente estava tentando fazer um projeto social, porque Alvorada sofria muito com... ela era muito taxada como um lugar de só tinha criminosos, as pessoas tinham vergonha de dizer que é de Alvorada, que morava em Alvorada. Inclusive a RBS tinha um programa chamado Domingo Maior, que tinha o diário de Alvorada. Quantos morreram em Alvorada? Caramba! E aí isso... era muito chato para a comunidade, sabe? E aí a gente fez um projeto que, para participar do filme, tinha que ser de Alvorada. Mas isso foi uma iniciativa de vocês ou envolveu a prefeitura? Não, totalmente nós que quisemos fazer isso, porque o Evandro Berlese, ele é de Alvorada, ele mora em Alvorada. Eu ainda estava voltando, eu estava na época montando a produtora em Porto Alegre, começando a montar. Isso foi em 2006, eu acho. O Evandro me convida para fazer esse projeto, só que na cabeça do Evandro ele queria que fosse um curta-metragem, ou no máximo média-metragem, e ele tinha uma verba para fazer na época. Ele tinha, acho que ele tinha 15 mil reais, e daí ele dividiu. Ele disse, eu te dou 5 mil para te dirigir,
5 mil a gente faz o filme e os outros 5 mil para fazer os DVD. Eu lembro que era bem assim. E eu disse para ele, cara, eu vejo, acho que a gente pode fazer uma coisa bem diferente, vamos fazer um projeto comercial mesmo, e eu vou visitar as empresas, vamos buscar apoio, e a gente conseguiu fazer, eu visitei todas as empresas, consegui apoio, consegui patrocínio, e aí uma obra que tinha 20 mil, a gente conseguiu acho que quase 100 mil reais. Olha só. Para fazer toda ela, e aí a gente conseguiu atingir muito mais pessoas. Todas as pessoas que entraram no projeto participaram de oficinas de qualificação, com diploma, com tudo. E aí esse filme foi um sucesso. Todo mundo sabia do filme, todo mundo... no dia do lançamento do filme, que foi dia 7 de setembro de 2007, a gente estava exibindo o filme na praça pública e já estavam vendendo o DVD pirata do filme. Porque tinham roubado, alguns dias antes da nossa pré-estreia, no nosso evento de estreia para a equipe e os atores, roubaram um aparelho de DVD com um DVD dentro. Um DVD. E daquele DVD ele virou uma atriz. Logo virou coelhinho. O que para nós foi muito bom, porque aconteceu o que aconteceu com o Tropa de Elite, né? Todo mundo ficou sabendo. A gente ia para Porto Alegre, ia para as outras cidades. A primeira coisa que a gente fazia ia no Camelô e via lá Dá um Tempo, que é o nome da comédia romântica, junto com vários outros títulos famosos. Isso para nós foi muito bom. É interessante, né? Porque foi uma época onde aconteceu bastante esse tipo de coisa, com filmes, inclusive, grandes, internacionais, etc. E aí, como é que... Bom, esse filme, pelo que tinhas me falado, deu muito certo. E como é que foi esse período pré-pandemia que foi que definiu, assim, uma mudança na tua vida? Né? A tua produtora, ela estava indo bem até 2000, e aí, de repente, a pandemia, como todo mundo, deu uma grande mudança. Depois que eu finalizo o filme aqui, O Meu Pai é Figurante, em Balneário Camboriú, eu volto para Porto Alegre, e daí, por solicitação de uma parceira minha, que é a Bárbara Barbosa, uma colega de trabalho, produtora de elenco, uma das mais conhecidas de Porto Alegre, ela coloca na minha cabeça de a gente montar um núcleo de qualificação de elenco. E aí, junto com ela, eu decido montar, só que eu digo, vou montar, mas eu quero montar a produtora também. Aí eu monto a produtora, a escola é sucesso, pra mim, eu vou dizer, não é que porque puxar pro meu como é que é? A brasa pra minha sardinha? Não, a sardinha pra tua brasa. A brasa pro meu assado, enfim, mas no Q7 foi, e porque ela ainda existe, né, a melhor escola de atores de Porto Alegre, porque justamente tudo que eu aprendi com os caras que para mim é um grande mestre, que é o Wolf Maia, eu trouxe para aplicar, e fora tudo mais que eu estudei, todo o conhecimento que eu fui atrás, e de experimentação, ou seja, eu criei todo o método baseado em tudo que eu vi, tudo que eu vivenciei, e tudo que eu exemplifiquei. Então eu facilitava muito a vida dos atores. Então foi um sucesso, a escola sempre tinha muita gente, até que veio a pandemia. E fora isso eu produzia com os atores, sabe? Quando os atores se formavam, eu produzia obras profissionais com o elenco da escola. Certo. Tem um filme chamado Pura Ficção, que é um filme todo feito na Serra Gaúcha, e é um filme de época. Ele começa em 1980, daí vai para os anos 90, depois vai para 2025, e aí volta para 80, ou seja, é um filme temático e de época, que fala sobre a imaginação. Eu trabalhei durante algum tempo com o SESC, e aí eu visitava as escolas estaduais para juntar a literatura ao cinema. Então eu fazia trabalhos para eles, ensinava a fazer roteiro, a como filmar, a edição básica, e sempre que eu ia falar com os adolescentes, principalmente, era muito difícil, eu não conseguia chegar muito neles. Então eu comecei a dar questionamento, porque quando tu desafia o adolescente, ele retorna, né? Sim. E eu comecei a perguntar, você sabe qual é a maior capacidade dos seres humanos? E aí eu comecei a ter atenção deles. Porque eles ficam, qual é a maior... Eles davam todo esse tipo de resposta. E é a imaginação, né? Porque através da imaginação a gente construiu todo mundo que a gente tem hoje. E aí esse filme eu faço com o elenco da produtora, esse filme desponta, ganha vários prêmios, ganhou acho que 18 prêmios. Tá no Prime Video, quem quiser assistir, Pura Ficção, tá no Prime Video. Legal. E tá em outros aplicativos também, outros, tá acho que no Vivo, no Claro, no Look, e tem outros também alternativos, mas o contrato dele é do Prime Video.
E... Inclusive, quando estava a pandemia, você estava produzindo João Então, e daí depois que eu finalizei esse filme, entre o Meu Pai é Figurante e um Pura Ficção, foram mais ou menos 5 anos. Durante 5 anos, eu só dei aula pro Sesc e dei aula na escola. E produzi muito pouco. E aí, em 2014, eu decido, agora não vou mais dar aula pro Sesc por um tempo, e vou dar aula na escola e vou produzir. Aí comecei a produzir o Pura Ficção. E aí finalizei Pura Ficção, lancei, e em 2018 comecei a produzir o Desumanos, que é um filme que fala sobre um colapso que atinge o mundo e sobre uma pandemia. Olha só. E aí o filme, a gente começa a gravar em 2019, gravamos até dezembro de 2019, daí entra o recesso, daí eu fechei a escola, parei, não gravei mais. Quem imaginaria que não seria ficção, né? Não gravei mais e a gente tinha gravado acho que 65% do filme já. A gente voltaria em 2 ou 3 meses e finalizaria o resto. E aí tinha um grande elenco também. E tinha Quantas pessoas? No elenco todo. Dessa vez eu não convidei o Dedé, porque como era um filme mais demorado, e eu peguei só a maioria do elenco era o elenco não Mas tão o plano, em outros, teve a participação do Dedé. Não, sim, o Dedé acho que fez uns 4 ou 5 filmes comigo. Inclusive um agora há pouco tempo aqui em Balneário Camboriú, que não lançou ainda, vai lançar. Lançou na televisão como série e agora vai lançar como filme. Só lembrando que a gente tá falando do Dedé dos Trapalhões, dos Trapalhões, E aí a gente para em dezembro de 2019 para voltar em março de 2020. Só que aí eu venho para Blumenau em março, olha só, pro Festival da Cerveja, e aí passo uma semana aqui envolvido com a cerveja, né, que é uma outra paixão e também trabalho no meio cervejeiro desde 2007. E aí a gente volta para casa. Fiquei todo tempo no pavilhão, voltamos para casa e eu me lembro que naquele ano, né, março, foi quando começou tudo, havia um clima assim de muita desconfiança, né, por causa da propagação do vírus. E de questionamento, será que é verdade? O que estão fazendo? E até sempre tem aquela história, né? Quando alguém fala para ti, olha, tem esse sintoma, aquele sintoma, aí tu já começa a ficar doente antes de ter doença, né? E a gente sentia, né, esse clima de, como tu falaste, de desconfiança, etc. E aí a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa tua paixão cervejeira, né? Que também é a base do teu projeto. Sim. Só para concluir do Desumanos eu volto, né? Daí tá tudo lockdown já, tudo trancado. E na época eu e minha esposa, a gente morava numa fazenda próxima à Picada Café, que é uma casa que fica dentro de uma fazenda que eu já aluguei pensando no filme, porque a gente gravava muito nas montanhas e nas florestas, nos rios. Então tinha o cenário tudo pronto. E a gente fazia ensaios de arco e flecha, de luta. Era um filme que fazia se pensar pelo colapso da humanidade, pela pandemia, mas que também... Que o mundo iria regredir, exato. E aí o filme é interrompido. E aí eu pensei, isso aí vai passar daqui a pouco, março? Tipo, 3 meses, 4 meses passa. E não passou. Todo mundo pensou isso. Começou e passou um ano, e eu acho que foram quase 2 anos. 2 anos, quando a gente pôde voltar a gravar, não tinha mais dinheiro, porque não trabalhando, não tinha dinheiro. As crianças tinham crescido. Eu tinha um ator principal que teve depressão e ele era cabeludo e ele ficou careca. Toda a continuidade do filme tinha acabado. Não tinha mais como voltar do ponto que a gente parou. Só se começasse tudo de novo. E aí eu não tinha nem estrutura física, nem mental, e muito menos financeira, porque nesse momento estava quebrado. E aí eu sugiro para minha mulher a gente ir embora do país. Pensei, não, vamos embora do Brasil. Nessa época tu tinhas quantos filhos? Não, eu sempre tive 2 filhos. Já foi uma sequência? Não, foi tudo a mesma mulher, não. A minha filha mais velha fez 18 anos, vai fazer 19 anos, mais nova. Vai fazer 19 anos agora esse ano. Ela nasceu em 2006. Mas tu tens outros filhos, né? Tenho, com a mesma mulher. Do meu primeiro relacionamento, que foi a minha primeira namorada que eu encontrei. E aí, Mas são 2 meninos aí? Não, são 2 meninos e uma menina. Certo. Eu já sou avô, inclusive. Olha só. Ontem, dia 22 agora de agosto, meu filho do meio fez 26 anos. Caramba.
E aí, agora como eles estão todos criados, eu também posso viajar, né? Porque, tipo, a minha filha... Mas mais ou menos livre. Eu disse, não, mais ou menos livre não, mas eu disse pra minha filha, eu vou esperar tu completar 18 anos para eu começar a, de fato, viajar. Viajar para... E aí, nesse meio tempo que eu falei com a minha esposa, de ir embora, ela concorda comigo, a gente faz todo um trabalho de... A gente acaba doando nossos cachorros e vai morar no kitnet, no prédio do pai dela, na casa do pai dela. Ele tem uma casa de 2 pisos e alguns apartamentos para alugar. E aí, nesse meio tempo, o pai dela faz uma casa no salão de festas da casa dele, dá para ela arruma o emprego dos sonhos dela, que ela queria trabalhar em relações públicas, daí vai trabalhar numa empresa bem consolidada em Nova Petrópolis e desiste de ir embora do país. E aí então eu vou criar um projeto que já estava na minha cabeça, e aí eu crio o Expedição Malte. Eu falei para ela, cara, eu quero criar uma coisa que junte as minhas paixões. Tipo, a gente tá numa pandemia, quantas pandemias vão ter daqui para frente, qual a frequência vai acontecer, eu tô com 40 anos, e aí eu criei a Expedição Malte, que é a junção de 3 paixões, que é o cinema, a cerveja e o meu Fusca. Tu fazia cerveja em casa? Já fiz cerveja de panela, sim. Inclusive amigos meus começaram a fazer porque foram inspirados por mim. Eu tenho muitos amigos cervejeiros, então volta e meia eu ia para casa, inclusive tem o Marcelo. Teve uma época assim que deu um boom, né, dessa... Eu nunca comprei o material, mas eu sempre tive um amigo que tinha equipamento, então eu ia fazer com esses amigos. Ia fazer junto, né? Fazer junto. A última cerveja de panela que eu fiz foi com o Marcelo, da Quera, lá de Linha Nova, que inclusive é apoiador do projeto, que é um grande amigo meu. Foi a última vez que eu fiz cerveja de panela junto com alguém, foi com ele. E aí, na época, né, que eu comecei a contatar alguns clientes, que já eram clientes meus, para falar do projeto. E aí alguns começaram a dizer, legal, a gente te apoia. E aí, nesse meio tempo, eu estava voltando da pandemia. Estava começando a me recuperar, só que eu decidi que não ia voltar da aula. Porque acelerou de 2020 para até poder voltar da aula, que foi no final de 2022, eu acho. O público mudou, porque veio o TikTok, acelerou a tecnologia, sim. O público mudou, e aí as pessoas que procuravam a escola já não eram mais para ser atores, eram para ser influenciador digital, para fazer vídeo para o TikTok. Eu disse, não é isso que eu quero, não é essa a minha arte. E aí eu dei uma retraída e comecei a fazer workshops específicos. Eu vou lá, uma vez por ano, crio um workshop para quem realmente quer estudar a arte da atuação, não para social media. Não é preconceito, não é nada contra, só que a minha arte é outra arte. Sim, claro. Então, 2020, tu tomas a decisão de que eu vou mudar alguma coisa. 2022, tu já tinhas essa certeza desse projeto? Tudo pronto, eu só estava esperando acabar um projeto que foi feito aqui em Balneário Camboriú, chamado Taking Back, que é com o Dedé, daí novamente. O Dedé faz o mesmo personagem que ele fez no Meu Pai é Figurante, gravado em Balneário Camboriú também. Eu trago aquele personagem para esse personagem desse filme de agora. Que baita relação com ele, né? Sim, Take Back, na realidade, é uma mistura de Poderoso Chefão com as Panteras, com os Trapalhões. Eu peguei isso e fiz é um filme de aventura, de investigação, que tem 3 mulheres, que tem uma agência de investigação que chama Take Back, Pegando de Volta, que é a Mia Maia, que já trabalhou com o Dedé no Comando Maluco, a Vanessa Garcia, que é apresentadora de TV e trabalhou em Record, tinha um reality show do Canta Mais, e a filha do Dedé volta também. A filha do Dedé tinha estreado no cinema do Meu Pai é Figurante, volta para atuar de novo com o Dedé. Olha só. E aí esse filme é lançado, eu finalizo ele em março de 2022. Não, 23. A gente começa em 22 certo. E finaliza em 2023. E aí, isso em março. Em dia 16 de abril de 2023, eu boto o pé na estrada. Em De Niro, com o Ushuaia. Bom, aí a gente, para você entender, é De Niro, o nome do Fusca, 1974, e não foi o primeiro Fusca teu, né? Não, o 8º Fusca. E detalhe, 7 foram roubados. 7 foram roubados? Teve um que foi roubado 2 vezes, no mesmo lugar. Eu recuperei, arrumei e ia roubar no mesmo lugar de novo. Mas aí, isso em São Paulo? Isso foi em Alvorada. Aí, que coincidência, né? E aí, bom, aí tu sempre compraste, sempre foi mais ou menos essa mesma faixa
modelo teu é agora 1974 ou foi variando muito? Não, variou, 66? Variou, já tive 80. Eu tive um 80 que eu comprei em Camboriú, que era 2 carburadores, 1980, banco de couro. Era o típico carro Zé Frizinho, que chama. Esse eu fiquei um mês. Roubaram ele. Caramba! Roubaram ele na Santana, lá em Porto Alegre, na frente da produtora. Eu entrei na produtora pegar uns documentos, quando eu saí, não tava mais Bom, lá. já dá pra ver que é valioso, né? Não, na época se roubava muito. Hoje em dia é mais difícil. E aí depois daquele, eu comprei o Forge, daí comprei com a minha atual esposa, né, que a gente tá junto já vai fazer 10 anos. Esse foi comprado em 2016. E aí a gente comprou ele e já começou a viajar o Brasil, e a gente tava preparando ele para fazer uma viagem pro Peru, que não aconteceu. E aí na pandemia a gente tinha 2 carros. Daí a gente teve que se desfazer de um, porque não tinha como. Precisava de dinheiro. Qual? Era também antigo? Era um Palio, Palio mais novo. Sim. E aí ficamos com o Fusca, que é o Forge. E aí o Fusca foi roubado em Voti. Caramba. E aí tem um momento que no meio da pandemia ficamos sem nenhum carro. E aí em 2020 teve ali as campanhas. Roubado, tu diz assalto mesmo? Não, roubado. É furtado, roubado, né? Eles param lá, eu não sei como é que eles pegam, porque esse aí tava até estragado, não tava nem ligando. Eu tava indo pra Porto Alegre pra dar aula, e ele começou a falhar, eu parei ele, desliguei, deixei estacionado, e aí peguei o Uber e fui pra Porto Alegre. Daí meu sogro, inclusive, mandou um mecânico lá, buscar o mecânico, chegou lá, não tá mais lá. Aí, em 2020, teve a pandemia, todo mundo trancado. Mas daí teve as eleições. Nas eleições, todo mundo podia sair. E aí surgiu algumas campanhas para eu dirigir. Eu peguei 2 trabalhos, consegui pagar parte das dívidas e sobrou o dinheiro. Eu disse pra minha esposa, eu vou comprar um carro pra gente não ficar sem carro. E daí eu já tava com a ideia de comprar um Fusca, né? Aí tu conseguiu. Aí foi esse daqui. Esse aqui. Comprei ele na época por R$6.500. Ele valia muito mais, porque tinha sido todo refeito. E isso 2023? 2020 já. 2020. Eu já estava comprando ele para pensando, já tinha um projeto em mente. Não tinha dado o martelo ainda, mas já tinha ele em mente. E aí eu lembro que o primeiro patrocínio que eu consegui, primeiro apoio, foi da cervejaria Huseric. Saiu uma matéria falando do projeto de Santa Catarina, mas daí que eu mencionei que eu estava com a ideia do projeto de viagem. E daí esse cervejeiro, que era cliente meu lá e amigo também, ele me ligou e disse, Rodrigo, se fizer isso, pode botar a nossa marca, porque tu vai estar realizando um sonho que eu tenho. Olha só. E aí eu fui muito inspirado pelo Jesse, né? Muito inspirado pelo Jesse, pelo Churastei. Eu vi que ele usava a barraca Blue Camp, e aí entrei em contato com o pessoal da Blue Camp, que são aqui de Blumenau. Olha só. E aí eles gostaram do projeto, que juntava cerveja, juntava cinema, e vai virar um documentário. E aí também já coloquei a barraca deles nas cenas do filme, que foi exibido já como série na Record, na NDTV, para todo o estado. E eles entraram como patrocinadores. Daí eu peguei a barraca, foi a segunda patrocinadora. E aí depois disso, agora a minha vida virou em função da Expedição Alt, e dá muito trabalho, é muito gratificante, mas é um desafio atrás do outro todos os dias. E aí quando é que tu saiu lá de Picada Café, né, que é a cidade que tu mora, né, que tens a família, e tu começaste a fazer então a viagem? Eu saí, a primeira etapa eu saí dia 16 de abril de 2023. Aí fiquei 4 meses viajando, eu fiz Rio Grande do Sul, cruzei o Uruguai, a Argentina toda, tipo de ponta a ponta. E aí o Chile também, só que o Chile eu não fiz, o Chile eu fui fazendo zigue-zague. E foi até o Ushuaia, né? Fui até o Ushuaia, até o último lugar onde dava para chegar com o carro. E como é que foi a viagem? Assim, qual foi o momento que mais te marcou nessas viagens pelo sul? Muitos momentos, sabe? Mas teve lugares momentos que me marcaram muito, que foi quando eu entro na Patagônia, que foi muito mágico. Tem, inclusive, são paisagens incríveis, né? Inclusive tem uma foto minha que tá eu e o Deniro atrás, deserto, e eu tô com um sorriso no rosto que... Eu não sou muito de sorrir, mas eu tô com um sorriso gigante. E aí, depois, quando eu chego no Ushuaia, obviamente, que era um grande percurso, mas eu tenho quando eu entro na Patagônia, quando eu chego no Ushuaia, quando eu saio da neve, porque eu não aguentava mais passar frio,
Foram 3 meses passando. Pois é, porque o Fusca é um carro que não te dá um isolamento térmico bom. Não, nenhum. Na realidade, ele deixa Ainda muito mais, frio. né, com a barraca em cima. Teve um trecho que eu dei carona pro mexicano, que inclusive estudante de cinema, um garoto de 22 anos. Olha que E coincidência. ele começou a viajar comigo de El Calafate até Bariloche. E a gente pega a parte ali da Cordilheira dos Andes, entre Argentina e Chile. E a gente pega menos 22 graus. Caramba. Aí tem, inclusive tem no episódio passado, no episódio 14 que tá no YouTube, mostra justamente essa história, a gente indo, e daí minha esposa é meio que copiloto, né, ela vai me dando as coordenadas, tipo, ó, tal lugar tem isso, tal lugar tem aquilo, e ela diz pra mim... Legal, né? Fica bem mais fácil. Não sai dessa cidade até tal dia, porque nesse trecho aqui vai dar uma nevasca. Só que eu só vi a mensagem dela, eu já estava no meio de tudo. Caramba. E aí a gente pega uma nevasca muito forte, e é o maior frio que eu já senti na minha vida, menos 22 graus. Tinha momentos que a gente tinha que parar o carro e sair correndo, fazer polichinelo para respirar, para aquecer o corpo, porque não dá, até para respirar é difícil. Fazia assim com a mão, para o ar entrar entre os dedos e ficar um pouquinho mais quente. E aí o que eu percebi? E essa barraca, ela não te dá nenhum Não, ela é muito boa, não, ela dá. Ela equilibra 7 graus, para cima ou para baixo. Olha só. Ela tem um grau, porque... eu sempre imaginava que elas seriam ótimas talvez para chuva, mas não. Não, para os dois lá. Essa aqui é feita com material muito bom e ela tem várias aberturas, então tu abre, o ar entra por cima, sai por baixo, sai pelos lados, e quando tu fecha ela toda, o teu calor aquece toda... Tanto é que quando eu durmo aqui no frio de Blumenau, eu durmo dentro dela, eu passo calor, eu não preciso usar coberta. E ela é produzida aqui? É produzida aqui em Blumenau. Que legal. É a vida de mercado, né? Uhum. E aí a gente pegou menos 22 graus. E hoje, depois, eu percebo que se estava menos 22 graus normal, quando eu estava dirigindo com o carro, que o ar congela a lata do carro e embaixo virava gelo, na realidade 5 litros de água dentro do carro congelava. Sim. Eu calculo que... Esse é um dos maiores desafios, dentro né? do carro devia estar uns 28, 30 graus. Menos 28, menos 30 graus. Porque era insuportável. O meu pé, às vezes, ficava preto na ponta, formigando. Que perigo. E congelar. Tinha que trocar de meia 3, 4 vezes por dia. E enrolava em papel toalha para puxar a umidade. Quando eu cheguei no Ushuaia, eu tive lapsos de desmaio. Por quê? Porque eu não sabia que o nosso corpo desidrata mais no frio do que no calor. Olha só. Por quê? Porque a gente tenta aquecer, o corpo tenta te manter vivo. Então ele superaquece e o líquido vai saindo pelos pés, pelas mãos, tua mão sempre suando. Porque tu tá por dentro, tu tá queimando por dentro para equilibrar com o frio que tu tem por fora. Essas dificuldades, realmente na neve, é uma coisa que bem recorrente, né, dos viajantes. E aí tu, depois, então, saindo lá da Patagônia, tu pegaste o calor, né? Sim, na realidade... Do deserto do Atacama, não? Não, mais pra cima daí começa a ficar, mas não era calor. Calor eu não peguei. Ainda estava bem... Na realidade não foi calor até eu chegar no Rio Grande do Sul, daí começou a esquentar um pouco mais. Certo, porque pegou a parte do inverno, sim. né? E aí quando eu tô voltando pro Rio Grande do Sul, que eu começo a sair da neve, lá tem vídeo, quando eu tô chegando logo vai ao ar, eu começo a chorar de felicidade porque eu não aguentava mais passar frio. Imagina. Daí eu digo que eu tinha conquistado o Ushuaia e tinha ganho do frio. Porque eu nunca imaginei que eu estaria no auge do inverno, na Cordilheira dos Andes, daquele jeito, num Fusca. Eu pensei, vai dar um mês e eu tô de volta. Porque eu saí em abril. Eu pensei, abril, maio, tô viajando, início de junho eu tô em casa de volta. E eu volto pra casa só em agosto. Ou seja, o máximo do inverno eu peguei lá. E eu lembro que quando a minha mulher mandou mensagem, não faz esse trecho que vai dar nevasca. E vai dar o frio mais intenso dos últimos 18 anos. Caramba. E agora já superou. Agora esse ano superou. 2 anos seguidos bateu o recorde. O ano que eu fui deu menos 22, eu acho que agora deu menos 26. Isso normal. E aí eu volto, daí vou para Uruguaiana, né? Entro no Rio Grande do Sul, que foi outra felicidade. Quando eu voltei pro Brasil, entrei chorando no Brasil. E uma coisa que cansa muito é quando tu não é da língua e tu tenta te comunicar naquela língua. Isso dá um cansaço mental gigante. Dirigir o Fusca dá um cansaço, porque tu sente o Fusca no corpo, sabe? Sim. É diferente de dirigir um carro moderno. O Fusca, tu sente o Fusca no corpo. É mais rústico, né? Tu faz parte ali. É a perna, tudo. E aí quando eu entrei em Uruguaiana, é uma cidade que eu já conhecia, eu fui muitas vezes lá dar aula com o Sesc.
E aí lá o pessoal o grupo de Fusca lá tem um clube de Fusca de Uruguaiana, muito legal, conheci o presidente, eles me levaram para o Paraguai, para um evento de Fusca, pagaram para arrumar meu motor de arranque. Nesse momento eu tava com o motor de arranque estragado, o carro só pegava empurrando. Muitos perrengues no meio do caminho? Não, assim? só esse. Só esse? Do carro, foi só tranquilo? Esse. Tranquilo, só esse. E nessa viagem dá para ver pelos teus vídeos que tu também visita as cervejarias, que é a proposta a proposta. Uhum. Eu viajo, mas eu visito as cervejarias, onde eu converso com cervejeiros, falo dos estilos, dos insumos, contando as histórias cervejeiras. Isso que eu faço. E dentro dessas histórias cervejeiras, também o que foi assim, o que mais te impressionou em termos de qualidade, né, da cerveja sendo feita, ou da forma, ou quem sabe até porque a gente sabe que também na Argentina é muito forte, né, a questão da cerveja artesanal, e também nessas regiões ao sul, né, tem essa característica até um pouco europeia. O que eu notei muito na Argentina é que eles têm muito mais incentivo. É? Muito mais de que forma? O governo simplifica, consegue abrir uma fábrica muito fácil, mais fácil. Tem lá a galera cervejeira é mais unida. Eu notei esse espírito, menos corporativo e mais associativo. Associativo, exatamente. Tanto é que tem cooperativas, né? Eu nunca tinha visto uma cooperativa de cerveja. E eu vi várias. Que legal. Inclusive uma das mais famosas é Povo Roxo, que é Polvo Roxo, em Puerto Madre. E como é que é a recepção com a tua proposta de viagem? Fui super bem tratado. Tinha lugares na Argentina que o pessoal sabia que eu estava chegando e já estava me esperando. Olha só. Para fazer, para eu sem pré-contato, nada. Estou dizendo que agora eu voltei ao Brasil. O Brasil está mais complicado do que a Argentina. Eu fui, não é que eu seja maltratado, tá? Mas eu fui muito mais recebido na Argentina do que eu estou sendo no Brasil. Exato. Aqui tem cervejarias que eu mando contato, querendo fazer entrevista ou querendo visitar, nem me respondem. E isso eu acho que isso não tem nada a ver com o espírito cervejeiro. Lá era bem ao contrário. Nunca disseram não, nunca me trataram mal. Eu ia me convidar para ir para casa, para fazer churrasco, para tomar cerveja. E no Brasil tem muito isso. Mas, nesse momento, eu acho que o pessoal está muito mais corporativo do que o espírito cervejeiro, sabe? Certo. E eu entendo, sei lá, tanta dificuldade, tanto vai vir esse cara aí para mim. Mais uma coisa para eu dar atenção. Inclusive, quando tu viesse aqui, né, nesse período aqui em Blumenau, tu também, foi uma coincidência que eu vi nas imagens, quando eu fui dar uma olhadinha nas redes sociais do Rodrigo, que no mesmo dia em que a gente fez um vídeo para Max William, né, com a cervejaria Blumenau, ele também estava junto, tava lá, né? sim. E eu acho que eu te olhei e eu pensei, cara, mas eu não conheço esse... a gente tem uma proximidade com todos os influencers, o pessoal da imprensa. Diferente, mas quem é que eu não conheço ainda? Sim, eu tava lá. Inclusive tem um vídeo no Instagram lá da visita, né? E tem alguma coisa que te chamou a atenção, assim, em Blumenau? Tu chegasse aí em algumas cervejarias, além da Blumenau? Na realidade, aqui eu já conheço Blumenau já há bastante tempo, né? Por causa do festival, do Oktober. Aqui eu já sabia onde que eu tinha que ir, mas eu fui na Blumenau, fui na Balbúrdia. Certo. Para fazer conteúdo, né? Falei com o Valmir, falei com o Norberto, que é tá à frente do projeto da consolidação de Blumenau como capital da cerveja. Mas visitei vários outros lugares, fui tomar cerveja lá no The Basement, fui no Beer Villa. Então aqui eu já estou mais familiarizado, fui visitar o museu, filmar o museu da cerveja, participei lá do evento de aniversário da Blumenau também. E uma das coisas assim que também nessa trajetória que eu achei bem legal é o fato de você ter ido para Guarapuava, né, 45 anos depois, que é a tua idade, ou seja, a primeira vez para conhecer a cidade, que por coincidência também tem conexão os grãos, né, daquilo que tu curte. Sim. E que virou a essência da tua viagem, né? E para quem não conhece, né, Guarapuava, Entre Rios, aquela região é muito conhecida pela produção de cevada e malte, né? Sim, ela é a capital da cevada e do malte. Olha só. Capital.
Bom, aí tu fosse lá, fosse recebido, o pessoal te mostrou, como é que foi esse... Na realidade, eu fui para Guarapuava por causa do Congresso Internacional da Agrária. Tu fosse a Pro convite Congresso, do Congresso. No Congresso. E aí participei lá, é uma semana de evento. E aí, num determinado momento, alguém lá da Secretaria de Turismo ficou sabendo que eu estava lá e que eu era de Guarapuava. Uhum. Ficaram sabendo através da internet, acredito. E aí me convidaram para passar um dia com eles para contar a minha história. E aí eu passei um dia, me levaram das cervejarias, dos pontos turísticos e foi muito legal. Foi um dia muito mágico. E tem alguma coisa assim que te marcou em especial em Guarapuava em relação à questão da cerveja, a produção da cerveja? Muito bom, só tomei cervejas de altíssima qualidade. Qual é o teu estilo preferido? Não tem. Todos. Todos. Depende muito. Às vezes eu fico tomando muito Weiss, daí eu quero tomar uma IPA. Mas se eu tô num lugar e tem vários estilos, eu tomo praticamente tudo. Que nem a última vez que quando eu fui na Balbúrdia, o André tava lá, que é um dos proprietários, eu acho que eu tomei 80% das cervejas. Tipo, legal. E aí depois que tu toma tudo, daí tu volta pro estilo que vai chegar. E não é longe daqui, né? Não, eu fui a pé. E, bom, um outro aspecto, como é que é viver nesse espaço fechado, o dia a dia, preparar comida, alimentação e principalmente sobreviver, né? Na questão do financiamento dessa viagem, porque é comida, é manutenção do veículo, é gasolina, né, principalmente. Sim. Bom, Glauber, a questão de viver no Fuca, literalmente viver, isso para mim é o de menos, sabe? É bem tranquilo. Até eu tenho duas estruturas ali, quando eu posso montar barraca, eu monto barraca e durmo na barraca. Quando eu não posso, eu durmo dentro do carro. Desde que a sensação térmica não seja menos 22 graus. Sim. Então é bem tranquilo. Que nem quando eu cheguei aqui em Blumenau agora, dessa vez, eu dormi 3 noites dentro do carro, na frente do Beer Villa, até que eu encontrei aqui. E às vezes eu faço isso para economizar dinheiro, porque que nem eu tô aqui, é um valor, não é muito caro, mas também não é muito barato, R$70 eu pago para ficar aqui. Então isso a longo é bastante, né? Tu vai com 10 dias dá R$700. Então eu procuro sempre acampar em lugares que eu não tenho que pagar e estacionar em postos de gasolina, enfim. Mas volta e meia, periodicamente, eu tenho que parar em algum lugar que me dê uma estrutura para eu poder editar. Que foi uma coisa que eu fiz aqui, aproveitei para trabalhar os vídeos que eu tinha que editar. E essa parte dessa aventura, porque é perrengue, tipo, onde choveu, eu tenho aquele metro quadrado ali, não sei quantos metros, mas deve ter 1 metro quadrado ali. Sim, não, e ainda bem que tem esse puxadinho, sim, né? E é ali que eu tenho que me virar. Isso eu tiro de letra, é que eu te falei, eu acho que tudo que eu vivi na minha vida me preparou para passar por isso, porque eu já passei muito perrengue na vida. Claro. Principalmente na época, quando eu era mais jovem. Mas a questão mais desafiadora é sim a parte financeira, né? Porque eu tenho que convencer, eu tenho que trabalhar. Eu tô aqui, mas as minhas contas ficaram em casa. Eu tenho a minha mãe que eu ajudo, eu tenho a minha filha que eu ajudo, eu tenho as contas de casa também. Embora eu esteja aqui, as contas ficaram lá. Então eu acabei criando 2 coisas. Tenho que me manter na estrada, tenho que pagar gasolina, tenho que pagar manutenção. E tenho a família, né? E tenho minha família. Então, acaba ficando caro e esse é o maior desafio. Hoje a tua renda, ela se baseia... Está tudo aqui. Eu não sou, como se diz... Mas eu digo, tu já consegue ter alguma renda a partir das visualizações? Não, né? Porque ainda está muito no início, né? Está muito no início. Mas está crescendo rápido. Tu tens o teu projeto, né? Que também a gente vai colocar o Pix aqui na tela para você conferir. É uma das formas que pode apoiar, você pode acompanhar, a gente também vai deixar ali o link, né? Porque não tem segredo, é Expedição Malte, né? Todos os canais, Instagram, YouTube, etc. É tudo isso aí. Então é fácil para você acompanhar. E o projeto, então, agora é chegar no Alasca, né? Agora é Alasca, eu vou fazer o Brasil todo, subo pelo litoral, pela costa, daí desço pelo centro. Vai chegar até o Nordeste? Vou até lá, até o Norte. Até o Norte, né? Aí desce, desço pelo centro até o Mato Grosso, e aí saio por Corumbá, a ideia. Ou talvez desça até o Paraná e saia por Foz do Iguaçu. Certo. Eu vou decidir na descida.
E aí atravesso até chegar na Pan-Americana, que fica lá no continente, no outro oceano, no Pacífico. Aí vai passar por Peru, Daí eu vou Bolívia... subir, toda essa... E na Colômbia tu vais para Daí pegar... ali é a parte mais cara da viagem. Ali eu vou ter que trabalhar muito ainda, vou ter que abrir apoia-se, vou ter que conseguir mais apoiadores para o projeto. Porque é caro, ali né? é muito caro. Ali só para atravessar deve estar agora... O carro deve dar uns 12 mil reais. E daí, só que o carro vai num container e eu tenho que me bancar. Eu tenho que ir de avião, ficar lá 15 dias esperando, hospedado em algum lugar, até eu pegar o carro. Então tu imagina que isso E vai até o Panamá, né? Daí isso deve dar o quê? Uns 26 mil reais. E de volta. E aí depois chega nos Estados Unidos tudo em dólar, né? E só para quem não acompanha canais de viagem, esse trecho, porque a gente sabe que a América do Sul e a América Central são ligados por uma faixa de terra, mas aquela região, ela é considerada muito perigosa, né? Não só pelas estradas... Não tem estrada, né? Não tem estrada? Não tem estrada. Porque eu tinha ouvido falar... Fizeram uma estrada há muito tempo atrás. Mas também tem a questão da selva, Na realidade teve uma estrada, já foi feita uma estrada, não era uma estrada pavimentada, né? Era uma estrada de terra, mas a floresta já tomou conta, então a estrada fica... Que é uma coisa estranha, né? A gente não ter essa ligação. Na realidade, aquilo por algum motivo eles deixam daquele jeito. Ou por causa do canal, porque o canal é uma coisa bilionária. E agora tem os impasses aí com os Estados Unidos que quer de volta, eu não sei como é que vai ficar isso. Mas é uma coisa bilionária e muito caro, muitíssimo caro, muito burocrático. Ou seja, eles fazem tudo isso para arrecadar dinheiro, porque eles poderiam, sim, muito bem, concluir aquela estrada ali, mas não fazem. Eu acho que por um lado por causa de dinheiro e outro lado também porque eles vão ter que confrontar os narcotraficantes, né? Porque aquilo ali agora é tomado pelos narcotraficantes. Bom, aí tu vais para o Panamá, a partir dali tu vais fazer a América Central. Daí eu vou seguindo, vou visitando as cervejarias, fazendo conteúdo. A viagem vai eventualmente mostrar alguma coisa de turismo, mas muito pouco, não é esse o objetivo, sabe? Eu acho que eu vou mostrar muito mais o cotidiano de como estar no Fuca do que visitar pontos turísticos. Não é isso que eu vou fazer. Até porque já tem muita gente fazendo isso que faz muito melhor do que eu. Eu quero se mostrar a cultura, mostrar como é o cotidiano Mas o foco é o nome da expedição, né? Eu vou onde tem cerveja. E eu quero encontrar pessoas que fazem cerveja de panela, pessoas que fazem cerveja de milho no Peru. Tipo, mostrar essas coisas diferentes. E aí depois chego no México, eu vou pro lado direito, que é pro lado de Cancún, que é Caribe, ali onde fica a Corona. E aí depois volto e sigo na rota que é recomendada para o turismo, porque México também é muito perigoso, até chegar no Texas, nos Estados Unidos. Daí eu entro por Laredo, junto com o De Niro, e aí ali no Texas, eu faço o Texas, depois vou pro lado direito, para o lado de Miami, e aí chego no Pacífico de novo, na costa, e subo até Nova York, New Jersey, daí depois desço e pego a Rota 66 e atravesso. É quase o mesmo roteiro que o Jesse fez quando ele chegou nos Estados Unidos. Esperei muito falando nele, e o que aconteceu com ele, essa questão, como é que tu te prepara na questão dos acidentes? Não se prepara. Não, eu digo, deve ter o teu seguro. Não, isso eu tenho, não, na verdade eu não tenho. Fazes uma manutenção permanente, tens um planejamento de tantos em tantos quilômetros eu vou, faço a revisão, conheces bem a mecânica do carro. Nesse sentido eu sou muito organizado, o carro, tudo que é, qualquer barulhinho que eu vejo, qualquer coisa eu não deixo aumentar, não arrisco. Inclusive agora quando eu estava em Garopaba eu fiquei... Lembrando que no caso do Jesse não foi uma questão de manutenção, nada, foi um acidente, né? Ele foi atingido por um outro carro, né? A minha velocidade é entre 75 e 80, eu não passo disso. Por mais que tenha gente me apertando, eu não passo. Costumo rodar no máximo 300 km, 400 por dia, não rodo mais que isso também. E reviso o carro sempre, troco óleo a cada 3.000 km ou 3 meses. Tenho um mecânico que me ajuda muito, mesmo de forma remota. Estou estudando sobre mecânica também, para todo dia eu leio alguma coisa ou vejo algum vídeo. Tanto é que as últimas coisas que aconteceram no Fusca eu mesmo arrumei. Às vezes acontece de eu ir arrumar uma coisa e estragar outra,
Mas faz parte. Eu acho que quando acabar essa viagem posso voltar e abrir uma oficina de Fusca também, porque eu sei que muitos perrengues ainda vão dar. E a questão de seguro, eu vou fazer um para quando eu sair do Brasil. Também é uma verba, um valor que eu tenho que guardar, ou então conseguir um parceiro de alguma seguradora. Ó, fica a dica aí. Alguma seguradora que me apoie para eu sair do país depois. Inclusive de saúde também, né? Porque é obrigado, né? E agora a segurança, como o meu carro foi furtado, entraram dentro dele no Goiânia, eu fiz muitas coisas para proteger isso nele agora. Então agora ele tem 2 alarmes. São 2 controles diferentes. Ele tem, ou seja, qualquer uma das portas ou vidro que abrir, ele começa a ligar todas as luzes e faz um barulho gigante do alarme, o rádio liga. Tipo, não tem como alguém roubar o carro desse jeito. Você viu porque eu aprendi, né? E tem um cofre dentro dele também para guardar documentos, essas coisas, porque tipo, alguém pode parar ou quebrar um vidro rapidamente, pegar, e mesmo que o carro pegar uma bolsa de documento, alguma coisa, ele vai fazer muita falta. Então eu fiz um cofre dentro dele também. Quer dizer, está se preparando para pensar em todos esses aspectos, afinal, a gente tem ali um carro, né, que de longe como os carros atuais, né, um carro mais, vamos dizer, raiz. Né, mas é importante porque também nesse meio do caminho o psicológico tem que ser um pouco tratado, né? Total. Tá sozinho, né, apesar do contato, mas ao mesmo tempo tu conhece muitas pessoas que provavelmente a gente na nossa vida não vai conhecer tantas pelas oportunidades, né? Eu acredito que nesse sentido eu não vou ter muito problema, até porque hoje em dia o pessoal não rouba mais tanto Fusca, porque a China manda todo tipo de peça, tem muitas indústrias brasileiras que fazem peças de Fusca, então, porque antigamente não tinha, eles roubavam Fusca para vender as peças ou para virar gaiola em fazenda. Hoje em dia o Detran faz uma fiscalização bem ferrenha em relação a isso, então eu acho que não tem problema. E, o meu carro chama atenção pra caramba, né? O cara roubou aqui na esquina e ele já foi parado por alguém. Aciona a internet. E quanto mais for conhecido o carro, tanto melhor, tanto mais fácil fica para identificar, olha, esse daí é o carro. E tem o corta-corrente também, se por acaso ele sair andando, a corta-corrente vai andar em 2 minutos, vai morrer e vai parar e apitar tudo também. Tem na verdade foi pensado muito nisso, sabe? Até porque a experiência... foi bem ruim, foi bem traumatizante. Foi bem traumatizante, né? Eu vou te dizer que eu não pensei em desistir, mas deu uma... Baqueei bastante. E aí depois disso veio as enchentes, né? O carro ficou... Pois é, teve um que ficou na enchente, né? Sim, ele ficou... Ah, esse daqui? Esse aí, teve que fazer o soalho dele e o motor de novo. Lembrando, a gente tá falando das enchentes de 2004, né? No Rio Grande do Sul. Em que cidade? Na tua cidade mesmo? Na realidade, eu sou de Picada Café. Lá as enchentes não foram tão fortes, mas choveu constantemente e a nossa casa é do lado de um rio. Que nem aqui, parecido com aqui. E esse rio ele invade e entra água na garagem. A gente mora na parte de cima, mas a parte de baixo molha. E aí eu tive que tirar o carro, depois que já tinha molhado por baixo, e ele ficou na rua. E aí entrou muita água dentro dele, entrou água no motor, e aí apodreceu. Ele apodreceu o soalho. E apodreceu, pra te ter ideia, ele tem mofo, que eu nunca mais consegui tirar daquela época. E o motor teve que ser refeito também. Caramba. Bom, Rodrigo, queria te agradecer muito pela entrevista aqui. Aliás, quando a gente faz entrevista, sempre tem alguns problemas, né? A primeira parte a gente não percebeu, acabou não gravando, tivemos que gravar de novo e faz parte da brincadeira, né? E eu desejo realmente que você tenha muito sucesso, que a entrevista aqui, se você estiver vendo e compartilhar com os amigos, quem sabe ajuda ele, e que consiga, né, chegar ao seu grande objetivo e botar ali. Teve pessoal aqui de Blumenau, o pessoal ali, Léo e a Fábio, que quando chegaram lá no Alasca, né, fizeram uma homenagem bem carinhosa ao Jesse, né, lembrando, olha, é aqui, né, essa é pra ti. Isso eu já deixei claro. E outros também, eu vou dedicar isso a ele, até porque se eu chegar lá, eu vou estar chegando de Fuca, que ele queria, né, e eu quero ir e voltar de Fuca. E eu acho que ninguém fez isso ainda. Ir e voltar de Fuca, eu não conheço outro viajante que tenha feito. E tem o pessoal de Florianópolis também, que tá de Kombi lá, conseguiu chegar lá, né? Aqui de Blumenau também, né? A gente até estava falando um pouco antes. Então, realmente desejo que você tenha muito sucesso nessa tua viagem, que tu consigas realizar o teu sonho
e que cada vez mais, né, o teu canal possa crescer para que te dê condições, né, de crescer. E a gente vai, né, deixar mais uma vez aqui mas não tem muito erro, a Expedição Malte em todas as redes sociais. Eu que agradeço por te conhecer, muito obrigado. E foi uma honra contar um pouquinho da história. Estou meio resfriado, mas acho que estou meio fã aí para vocês. Meio fã. Não, pelo menos aqui estava tudo certo. E é isso, quem puder, segue lá, Expedição Malte, curte, compartilha, se inscreve no YouTube. Tem canal no YouTube, os programas estão bem legais. Mostra bastante do perrengue que eu passei na primeira parte. Eu acho que tem são 17 episódios da primeira temporada, que tá acabando. Entrou o 15 e 16, não, 14 e 15, e agora vai entrar o 16 e 17. E aí eu já começo essa nova temporada, que é saindo de Picada Café do dia 21 de abril deste ano. E é importante lembrar, né, que para tu pegar, editar, etc., e dar o upload no YouTube, né, que já é uma produção com mais tempo, isso acaba tomando um tempo, naturalmente, tu tem que ter a conexão, enfim, e daí dá um delay, né? Dá um delay de tempo, sim, por normal, isso é natural. qualquer um. Agora, nas redes sociais, no caso do Instagram, ele já é mais, né? É real time. Então tá legal. Mais uma vez, obrigado. Sucesso e obrigado a vocês que nos acompanharam. Essa entrevista é tão legal, espero que vocês, né, mais uma vez, compartilhem, comentem aqui sobre o que vocês acharam da ideia dele, sobre essa loucura legal, né? E todas essas histórias que a gente compartilhou aqui. Um grande abraço para vocês.